Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo concurseiro e concurseira desse Brasil, que prestará o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. É com muita alegria que eu, professor Bruno Oliveira, estou aqui para a gente trabalhar um dos pontos do edital, que é justamente o Código de Ética dos Servidores, especificamente tratado como Resolução número 246 do ano de 2014. Veja que esse código de ética está presente no seu edital e pode ser objeto de uma a duas questões. Essa é a nossa primeira aula. Veja que nós trabalharemos aí em outros momentos, justamente para que a gente possa detalhar com muita cautela, cuidado e com muito detalhamento todos os tópicos dessa resolução número 246 de 2014. Tudo bem? Então vamos aí tratar principalmente e inicialmente, claro, falando dos objetivos dessa resolução 246. Muito bem, como nós estamos falando de código de ética, nós estaremos avaliando nessa resolução a conduta desses servidores. Então, como esses servidores, eles deverão se comportar no âmbito dos tribunais regionais eleitorais. Veja, uma vez que eu preservo essa conduta, uma vez que eu estabeleço normas para a conduta, eu estou preservando o quê? A própria imagem e a própria reputação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ok? Através dessa resolução, nós vamos poder proporcionar, por meio da Comissão Permanente de Ética, uma instância de consulta a respeito de matérias sobre a conduta desses servidores nos tribunais. Claro que tudo isso objetivando a redução da subjetividade. O que isso significa? Que as decisões a serem tomadas no âmbito desse tribunal, elas deverão ser as mais objetivas e impessoais possíveis, uma vez que eu deverei tratar o outro, tratar os indivíduos com quem eu trabalho, tratar os indivíduos com quem eu vou me relacionar com ética e moral. Ok? Esses são os objetivos, portanto, da resolução número 246 do ano de 2014. A resolução, ela traz um conceito de servidor, e esse conceito de servidor é um conceito amplo, porque ela vai considerar como servidor todos aqueles que sejam ocupantes tanto de cargos efetivos ou aqueles em comissão permanente ao quadro de pessoal. E também, inclusive, aquele que esteja na qualidade de requisitado, de removido ou de lotado provisoriamente. Então veja que esse é o conceito de servidor contemplando essa resolução número 246. É um conceito mais amplo. Essa resolução, ela terá o dever de observar a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a conduta ética, a preservação do patrimônio, ou seja, do patrimônio físico e do patrimônio que também não é físico, um patrimônio subjetivo desse tribunal, a honra, a tradição dos serviços públicos, tudo isso tendo como base o princípio da moralidade da administração pública. Esse é, portanto, o dever da resolução número 246 de 2014, ok? Muito bem. Nas relações pessoais existentes no âmbito desse tribunal, o servidor que compõe esse Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ele não deverá, ou seja, ele deverá se abster-se, né? Então, deixar de lado. Então, quando eu me abstenho, eu não me comprometo, eu não mantenho relações oficiais, financeiras, profissionais ou pessoais que possam prejudicar o exercício do seu cargo ou da função que você ocupa. Então, eu preciso ter um espaço, né, uma distância
entre essas relações que possam comprometer o meu desenvolvimento profissional. Tá? Então, todas as atitudes, todas as condutas desses ocupantes, dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, elas deverão ser pautadas dessa maneira. Muito bem, quais são os direitos dos servidores que compõem o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul? Todos os servidores, eles têm direito de ser tratados com equidade, de forma, portanto, igual, nos sistemas de avaliação de desempenho, remuneração, progressão e promoção, bem como, veja, ter acesso às informações que lhes são inerentes. Um outro direito é participar de treinamentos, participar de capacitação, ou seja, atividades que serão focadas no desenvolvimento profissional. Um outro direito desses servidores é que nas relações existentes entre colegas e entre superiores, ele possa ter uma liberdade, uma autonomia para quê? Para a exposição de ideias, para a exposição de pensamentos e opiniões, inclusive para discutir aspecto controverso em instrução processual. Claro, o que isso significa? Não é quando tudo está somente bem, é que eu tenho o direito de expor as minhas ideias e pensamentos. Não, até no vamos ver, no bate-boca, no rala-rola, eu tenho o direito, portanto, de discutir aspectos que são contrários, aspectos controversos. Eu tenho respeitado o sigilo das informações, sejam elas de ordem pessoal, que somente a ele digam respeito. Então, por exemplo, uma informação médica de saúde que é caráter pessoal, eu tenho o direito que essa informação esteja reservada somente a mim, tá? Ficando restritas ao próprio servidor e aos responsáveis pela guarda ou até mesmo manutenção e treinamento e tratamento dessas informações. Além disso, é um direito do servidor ser cientificado previamente sobre a exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função comissionada. Ok? Muito bem, falamos sobre os direitos, mas não só de direitos vive o homem, não é? A resolução número 246, ela estabelecerá também os deveres. O primeiro dever é desempenhar com zelo e eficácia as atribuições do cargo ou função. Claro, você está ali como servidor, você está incumbido de uma função, de um cargo. Nada mais plausível que exercer essas funções, não é? Ser probo, reto, leal e justo, visando sempre o interesse público. Sendo contrário, portanto, o interesse público ele estará num patamar superior ao interesse privado. O interesse social é no patamar maior que o interesse subjetivo, o interesse seu, o interesse do sujeito. Né? Apresentar à Comissão Permanente de Ética, que nós falaremos na aula de hoje ainda, prestação de contas sob sua responsabilidade no prazo determinado. Então, quando houver uma prestação de contas de determinado trabalho, deve ser prestada à Comissão Permanente de Ética, isso quando solicitado, ok? Tratar os usuários do serviço público com cortesia, qualidade no atendimento, atenção, disponibilidade, né? Então, esse tratamento com o indivíduo, o usuário do serviço público, deverá ser sempre probo, reto. Nós não podemos, em nenhum momento, ter atitudes que vão denegrir a imagem ou causar danos morais. Resistir a pressões de superiores, isso que é importante, de contratantes e de outros que visem a obter favores, benesses ou vantagens indevidas em razão de ações imorais, ilegais ou antiéticas. Então veja, não é porque é seu superior hierárquico que todas as decisões, sejam elas lícitas ou ilícitas, você deverá seguir. As decisões que forem antiéticas, imorais, ilegais, você não segue e cabe ainda denunciar, ok? Além disso, temos como deveres. Você, claro, deve ir trabalhar com as vestimentas adequadas. Isso não é só no serviço público, né, gente? No serviço privado também.
Veja, um outro dever é sempre se manter atualizado com a legislação eleitoral. Então, você acha que vai deixar de estudar direito eleitoral só porque passou no TRE Rio Grande do Sul? Não. Mesmo dessa maneira, você deverá continuar a se atualizando na legislação eleitoral. Cumprir, veja, de acordo com as normas internas de serviço e instruções superiores, as tarefas do seu cargo ou função. Colaborar com a fiscalização dos atos ou serviços realizados por quem de direito, prestar no ato da posse esse compromisso de acordo com as normas éticas. Então, você vai prestar um compromisso com o seu serviço para continuar prestando trabalho de maneira proba e ética. Manter a neutralidade político-partidária, claro, você exercerá uma função de extrema importância para o direito eleitoral, então você tem que ser imparcial, neutro, tanto em atividades político-partidárias, religiosas e ideológicas. Quando eu falo isso, é no exercício das próprias funções. Outro dever do servidor é se declarar impedido ou suspeito nas situações que possam afetar o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade. Lembrando, nas hipóteses de impedimento, são aquelas hipóteses mais severas. Então, nós temos um caráter absoluto. E na suspeição, não. Nós temos um caráter que é chamado de relativo. O próprio nome diz suspeição, uma suspeita não comprovada de fato. Ok? Veremos, portanto, a partir de agora, as vedações aplicadas aos servidores segundo a resolução número 246 de 2014. Dando então continuidade, observaremos agora as vedações aos servidores. A primeira delas é a vedação que trata do exercício da advocacia. Portanto, é proibido aos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul exercerem a advocacia. Outra vedação, prestar consultoria técnica a partidos, candidatos ou a qualquer pessoa física ou jurídica ligada diretamente ou indiretamente, veja que é importante a gente gravar essas palavras-chave, ao processo eleitoral. Claro, você é um servidor que está no Tribunal Regional Eleitoral, deve, portanto, manter uma certa imparcialidade. Além disso, uma outra vedação, usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências com vistas a obter favorecimento, seja um favorecimento para si ou para outro, ou seja, para um terceiro. Ser conivente com erro ou infração a este código de ética, olha só que interessante. Você não praticou a infração, mas você está conivente com essa infração. Então, se você viu uma infração como servidor, deverá denunciar e não ser conivente. Usar de artifícios para procrastinar. O que significa isso, professor? Atrasar, tá? Procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa. Então, se você recebe um cidadão para tratar de algum trabalho, algum serviço, algum processo eleitoral, e você de alguma maneira dificulta, procrastina esse exercício desse direito, você está ferindo o Código de Ética do TRE Rio Grande do Sul. Desviar servidor ou colaborador para atendimento a interesse particular. Veja que nós temos uma relevância para o interesse público em face do interesse particular. Fazer uso de informações privilegiadas, claro, porque você como servidor tem informações privilegiadas, só que você não deve usá-las em benefício próprio. Apoiar-se ou filiar-se à instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade do ser humano, veja que mesmo que você não está ferindo o Código de Ética, mesmo que você não está, como diz o próprio Código, sendo conivente, agora se você se filia ou apoia uma instituição que ela fere os direitos humanos,
ela é desonesta e imoral, você também ainda está provocando o Código de Ética do TRE Rio Grande do Sul. Deixar de forma injustificada qualquer pessoa à espera de solução na unidade em que exerça suas funções, permitida a formação de longas filas ou outra espécie de atraso. Então você tem que tentar fazer com que o seu trabalho seja célere, evitando a formação de filas. Você não pode se ausentar de forma injustificada do seu trabalho, então a vedação é para ausências injustificadas. Você não pode atribuir um erro que foi seu, um erro pessoal, a um terceiro. Claro, assuma os seus erros, assuma as suas falhas. Você não pode prejudicar de forma deliberada a reputação dos colegas de trabalho ou até mesmo dos cidadãos com quem você vai atender, ok? Você é vedado manter sob subordinação hierárquica. Isso que é importante, eu faço até um asterisco que pode ser objeto de questão. Manter sob subordinação hierárquica imediata em cargo ou função de confiança, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Veja que a vedação ela se estende até o terceiro grau, seja também para cônjuges ou companheiros. Receber salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei. Então, ela não colocou genérico, mas tem que ser uma remuneração de fonte privada indo em desacordo, indo contra a legislação. Receber transporte, hospedagem ou favores de particulares, gerando dúvidas sobre a sua probidade ou a sua honorabilidade, ok? Opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outro servidor. Gente, o desempenho daquele outro servidor, do seu colega de trabalho, ele cabe ao superior hierárquico. Você não tem que ficar opinando de forma pública a respeito disso. Quer opinar? Opina para você mesmo, ok? Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de quaisquer outros trabalhos ou documentos pertencentes ao tribunal para utilização em fins estranhos, sem prévia autorização de autoridade competente. Claro, são documentos sigilosos, documentos importantes, documentos públicos. Não significa que sejam documentos públicos que você pode estar fazendo cópia sem prévia autorização. Divulgar ou facilitar a divulgação sem prévia autorização e por qualquer meio de informações sigilosas que forem atribuídas ao seu cargo ou função. E divulgar ou facilitar a divulgação sem prévia autorização de estudos, de pareceres e de pesquisas realizadas no desempenho das suas próprias atividades no cargo ou função cujo objeto ainda não tenha sido apreciado. Olha só. Alterar ou deturpar por qualquer forma o exato teor de documentos. Claro, o documento ele foi trabalhado durante o serviço eleitoral. As informações que estão constantes devem ser informações verídicas. Em nenhum momento você pode pegar o teor desse documento e alterar. Alterar o teor desses documentos, informações, citações de obra, decisões judiciais ou administrativas. Utilizar sistemas e canais de comunicação do tribunal para propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial ou político-partidária. Manifestar-se em nome do tribunal quando não foi autorizado. Você representa o tribunal quando é autorizado. Você não pode sair por aí falando em nome do tribunal se não for autorizado para isso. Exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, ainda que sejam observadas as formalidades legais e que não seja cometida violação expressa à lei. Realizar ou provocar exposições em redes sociais e em mídias alternativas que comprometam ou possam, olha só, resultar em dano à reputação do TRE Rio Grande do Sul e dos seus agentes públicos. Mas você pergunta assim, mas está vedando minha liberdade de expressão? Não, em nenhum momento. O que você não pode é causar
prejuízo, dando a reputação do TRE Rio Grande do Sul, ok? Agora, o pensamento crítico, a liberdade de expressão, você está totalmente livre para isso. Vamos falar agora sobre a matéria a respeito dos presentes. Será que nós, servidores, podemos acertar presentes? Não. Há uma vedação na resolução expressa no aceite de presentes por parte dos servidores. Mas há exceções, né? Por exemplo, receber presentes de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Ou seja, eu dou um presente para uma autoridade estrangeira e ao mesmo tempo eu estou recebendo um presente também. Então a palavra-chave aqui é autoridade estrangeira e que haja reciprocidade. Mas a resolução ela trata para nós que em alguns momentos, alguns presentes, que nós chamaremos de brindes, ou seja, não são considerados a título de resolução, eu posso aceitar. Por exemplo, aqueles presentes ou brindes que não têm valor comercial ou aqueles que não ultrapassem o valor máximo de 5% do vencimento básico do técnico judiciário de carreira inicial. Então, o que nós podemos fazer? Se é 5% do vencimento básico, é 5% de hoje, R$ 2.824,17, portanto, o limite máximo é R$ 141,20, ok? Outra coisa, os presentes que por alguma razão não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus, sem custos para servidores ou para a administração pública, eles deverão o quê? Ser doados para entidades de caráter filantrópico ou cultural, ok? Vamos falar então agora sobre a comissão de ética que nós citamos, a chamada Comissão de Ética Permanente do TRE Rio Grande do Sul. Primeiro, ela é formada por servidores estáveis, com no mínimo 10 anos de exercício efetivo no tribunal. Então vamos lá, servidores estáveis, com no mínimo 10 anos de efetivo serviço, então não conta o estágio probatório, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Portanto, a Comissão de Ética do TRE Rio Grande do Sul, TRE Rio Grande do Sul, são quantos? 6. 3 suplentes e 3 efetivos, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou brincar aqui, ó. TRE Rio Grande do Sul. Qual que é a composição da comissão de ética? 3 ricos e 3 suplentes. Os ricos são os efetivos, ok? Ambos são designados pelo presidente e essa comissão de ética ela terá reuniões ordinárias, de caráter ordinário, ocorrendo mensalmente e de caráter extraordinário sempre que for convocado pelos próprios membros. A respeito disso, nós temos ainda o seguinte: esses membros não poderão ser designados para compor comissão do processo administrativo, disciplinar ou sindicância em razão do exercício do mandato ou dos fatos apurados nesse período. Então, esses membros não podem compor essa comissão de processo administrativo disciplinar, comissão do PAD. Nas ausências do presidente da comissão, a substituição do presidente recai a quem? Ao membro que for mais antigo. A prova pode colocar para você membro mais idoso. Não, é o membro mais antigo que substitui esse presidente da comissão. Cessará a investidura dos membros de comissão de ética com a extinção do mandato, a renúncia ou por desvio disciplinar ou ético. Claro, se eu estou falando de comissão de ética, se um dos membros provoca ou causa algo que vai contra a ética, ele deverá ser afastado e sair dessa comissão. Ficará suspenso da comissão até o trânsito em julgado o membro que for indiciado criminalmente, responder a processo de PAD ou transgredir a qualquer dos preceitos deste Código. E ele será excluído uma vez responsabilizado. Então, suspensão, ele está no processo ainda, está sendo julgado, não tem nada definido. Agora, uma vez decidido, ele será o quê? Excluído dessa comissão permanente de ética. Quando o assunto a ser apreciado envolver parente consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral, até o 3º grau, ele ficará impedido de participar do processo, assumindo o seu suplente. Então veja que até o momento nós trabalhamos
que nessa comissão de ética nós teremos vedações que vão até o terceiro grau. Então é a dica. Nós não vimos nenhum caso ainda que foi menos de terceiro grau, até o terceiro grau. Sobre os mandatos. Os mandatos dos membros, eles não serão coincidentes. De 3 anos, permitida uma única recondução. Então, os mandatos são de 3 anos, não coincidentes. Os mandatos dos primeiros membros e dos respectivos suplentes serão de 1, 2 e 3 anos. Então, vamos lá. Eu não tenho um efetivo e um suplente? Então, esses 2 primeiros, ele terá como mandato 1 ano, não é? O segundo efetivo e o segundo suplente, o mandato dele será de 2 anos. E o terceiro efetivo e o terceiro suplente, o mandato será de 3 anos. Por isso que eu falo, mandatos não coincidentes, para em nenhum momento sair todos os representantes, os membros dessa comissão. Veja, poderá ser reconduzido uma única vez ao cargo de membro da comissão de ética o servidor que for designado para cumprir o mandato complementar quando transcorrido menos da metade do período estabelecido no mandato originário. Agora, na hipótese desse mandato complementar ser exercido após o transcurso da metade do período estabelecido no mandato, o membro da comissão de ética que exercer poderá ser conduzido imediatamente ao posterior mandato regular de 3 anos, permitindo-lhe uma única recondução. Então veja, se ele tem um mandato de 3 anos, quando chega menos de 1 ano e meio, vamos imaginar que estou substituindo esse efetivo. Então veja, pode ser reconduzido uma única vez ao cargo de membro da comissão de ética o servidor que for designado para cumprir... Deixa eu voltar aqui, desculpa pessoal. Então, poderá ser reconduzido, vamos recapitular, poderá ser reconduzido uma única vez ao cargo de membro da comissão de ética o servidor que for designado para cumprir o mandato complementar quando transcorrido menos da metade do período estabelecido ao mandato originário. Então, ele pode ser reconduzido. Agora, quando, na hipótese de um mandato complementar ser exercido após o transcurso da metade do período estabelecido, ele poderá ser conduzido imediatamente ao período de 3 anos, permitindo uma única recondução. Não entendeu? Vamos então desenhar. Vamos imaginar que o João, ele é membro da comissão de ética, ok? O João, ele tem 3 anos de mandato. Quando deu 1 ano de mandato, esse João, ele saiu e quem assumiu foi o seu suplente. Qual que será o tempo de mandato desse suplente? Veja, o suplente, como é menos da metade, ele vai exercer o restante e pode ainda, quando transcorrido menos da metade do período estabelecido no mandato originário, ele será reconduzido uma única vez. Então veja, ele exerce o restante dos 3 anos e pode ter uma recondução. Agora vamos imaginar que o João, ele não exerceu 1 ano, ele exerceu 2 anos e meio. Então faltou pouquinho, não faltou? O suplente, ele vai exercer, portanto, apenas 6 meses e depois seria reconduzido só para mais 1? Não, ele exerce 6 meses, mais um mandato e ainda pode ser reconduzido para mais um mandato. Então é isso que está dizendo a respeito dos mandatos dos membros da comissão de ética permanente, ok? Então exerceu menos da metade, apenas uma recondução. Mais da metade, ele fica um mandato e ainda mais uma recondução, ok? Então, muito bem. Nós encerramos a primeira parte da resolução 246 de 2014 para a sua preparação ao TRE Rio Grande do Sul. Se você ainda não adquiriu o restante dos vídeos dessa resolução, acesse a minha página ou me mande um e-mail para esse e-mail que está embaixo, solicitando qual é o procedimento para você conseguir o acesso ao restante dos vídeos. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço, bons estudos e a prova está chegando. Tchau, tchau, pessoal.